Eduardo Bolsonaro acabou. E essa não é uma afirmação minha, por mais que eu concorde com ela. É a afirmação de uma liderança do PL. Eduardo quer porque quer disputar 2026, mas o PL não quer o nome de Eduardo, que está muito queimado e também isolado. Ele tenta manter o mandato, mas não vai conseguir. O Centrão não quer segurar o mandato de Eduardo Bolsonaro e vai fazer a mesma coisa que aconteceu com o Chiquinho Brazão. Vai estourar por falta e ele vai ser caçado. O desespero de Eduardo está tão grande que ele voltou a atacar Tarcísio de Freitas. A gente falou aqui no canal que Eduardo não manteria o armistício por muito tempo, principalmente depois da pesquisa Quest, mostrando que Eduardo cresceu na preferência bolsonarista enquanto Tarcísio caiu. Então é uma situação do Eduardo péssima. Ele poderia tentar manter o mandato caso recebesse algum tipo de apoio de algum governador para ser nomeado secretário, mas isso não vai acontecer. E não caio na balela que Eduardo não será nomeado secretário porque os governadores não querem desgaste com o STF. Não, eles não querem Eduardo perto porque ele é tóxico, está mal avaliado e aprovado perante a população brasileira. Qual a sua opinião sobre esse assunto? Eduardo Bolsonaro acabou? Você acha que ele vai conseguir destruir Tarcísio de Freitas? E o que você acha dessa manobra da Câmara dos Deputados para empurrá-lo pelas faltas? E mais ainda, os governadores não vão apoiar Eduardo com medo do STF ou com medo da rejeição do Dudu Bananinha? Gostou e concorda que ele está acabado? Se sim, like no vídeo e se inscreva no canal. O Lauro Jardim, do Globo, foi quem trouxe essa informação e de um modo muito impactante, porque o Lauro Jardim colocou no título da coluna dele, Eduardo acabou. Essa foi uma percepção trazida por uma liderança de dentro do próprio PL, o partido do Eduardo Bolsonaro. Essa liderança disse que o Eduardo quer disputar 2026, disputar a presidência da República. E a gente já teve outras informações da Folha de São Paulo, mostrando que o Eduardo, do Fábio Zanini, para ser mais preciso, que o Eduardo está obcecado com a possibilidade de disputar 2026, porque ele sabe que a chance dele é agora. Mesmo ele sendo jovem para disputar a presidência, depois de 2026, o Bolsonaro acabou. É possível que o pai dele até tenha morrido ou esteja morto em 2030, porque o pai tem vários problemas de saúde e não segue as recomendações médicas. E depois que Bolsonaro morrer, o Eduardo vai ser um João Ninguém. Ninguém tem prestígio ou nutre satisfação e prestígio por Eduardo. Então a chance dele disputar a presidência da República é agora. Mesmo que ele perca, ele precisa disputar para assumir a liderança e o protagonismo da direita depois que o pai estiver, já está incapacitado, mas fisicamente ainda mais incapacitado. Então por isso que ele força a candidatura dele, porque essa é a única chance de Eduardo de ser uma liderança aqui no Brasil ou em qualquer outra parte. Por esse motivo que ele tenta destruir todos os outros postulantes a herdeiro do Bolsonaro. O Eduardo, ele até havia feito o armistício com o Tarcísio de Freitas, parado de atacar o governador de São Paulo, mas isso não durou. Porque o Guto Zacarias, que é vice-líder do Tarcísio de Freitas, Guto Zacarias, que é do MBL, fez um vídeo nas redes sociais falando o seguinte: é possível criticar o Bolsonaro sem ser chamado de isentão, sem ser chamado de traíra, sem ser chamado de vendido. E o Eduardo, claro, não gostou dessa postagem e atacou o Tarcísio indiretamente, falando o seguinte: como que o governador mantém essa figura como vice-líder do seu governo? E eu falei pra vocês que o Eduardo voltaria a atacar o Tarcísio de Freitas. Porque por mais que a pesquisa Quest tenha mostrado que a rejeição do Eduardo é maior do que o Tarcísio, porque o Tarcísio ele tem mais votos do que o Eduardo, mais intenção de votos do que o Eduardo, apesar de ser menos conhecido. Então isso mostra que o Eduardo ele é muito rejeitado. Mas a pesquisa Quest também mostrou que na preferência dos bolsonaristas, o Tarcísio de Freitas aparece em primeiro, a Michelle em segundo, Ratinho Júnior em terceiro e Eduardo Bolsonaro empatado com Ratinho Júnior. Mas o resultado foi positivo para o Eduardo. Por quê? Porque o Tarcísio ele lidera com 15% das intenções, mas ele tinha 17. A Michelle tem 13, antes ela tinha 16. O Eduardo ele só tem 8, mas antes ele tinha 4. E o armistício foi feito antes dos dados da Quest serem divulgados, então a gente sabia que o Eduardo voltaria a atacar o Tarcísio de Freitas, porque ele percebeu que os ataques e toda a situação com o Trump, apesar de tê-lo queimado diante da população brasileira,
o fizeram crescer diante dos bolsonaristas, e o Eduardo não está se importando com a população brasileira. Ele quer disputar 2026 para ser o herdeiro do pai, aquele que vai conduzir a direita brasileira até 2030.